qual foi a minha maior burrice na preparação para concurso. Hoje foi publicado o edital do TRF5. No próximo domingo nós teremos a prova do TRF3. Ontem foi publicada a lista dos aprovados na prova oral do TRF2, de mais de 2.000 pessoas que estavam habilitadas via ANAM para fazer a prova oral, para fazer a prova de sentença e a prova dissertativa. Apenas 20 passaram para a prova oral. E além de todos esses concursos aqui, a gente tem o MPF que já está borbulhando, deve sair agora, aí entre março e abril. E qual foi a minha maior burrice na preparação, a maior idiotice? Eu acreditava que eu estava fazendo o melhor, mas na verdade o que mais me prejudicava era ter a ideia de que o concurso é só prova objetiva. Como eu pensava isso? É só estudar lei seca e jurisprudência. E realmente, quem conhece a minha história, eu já contei algumas vezes aqui, quando eu voltei a estudar, eu era procurador da Fazenda Nacional, eu comecei lei seca e jurisprudência e comecei a fazer as provas e comecei. O primeiro concurso que eu fiz foi o edital hoje, TRF5, fiz TRF5, fui fazer o TRF5, fui lá e pum, passei. Lei seca e jurisprudência, passei para a segunda fase. E eu até pensei, pô, vai ser fácil. E aí comecei a levar pau na segunda fase. No começo não conseguia nem que corrigiam a minha sentença. E aí fui fazendo os TRFs e fui fazendo também os do MPF. E no MPF também eu passava para a segunda fase, só que chegava e tam. Eu fiz 3 vezes a segunda fase do MPF, é um concurso que não tem tanto, e fiz várias segundas fases dos TRFs. E o que eu aprendi ao longo do tempo? Eu aprendi justamente que a gente tem que pensar o concurso como um todo, não adianta pensar só em lei seca e jurisprudência. Eu sei que nós, latinos, brasileiros, imediatistas, sanguíneos, a gente quer tudo o mais rápido possível. Mas eu sei, eu me coloco no lugar das pessoas que estavam esperando o resultado ontem para a prova de sentença, e dentre mais de 2.000 candidatos, apenas 20 foram para a prova oral. O que faz a diferença, muitas vezes, é um estudo abrangente, é profundidade, é ter um bom alicerce. A jurisprudência, a lei seca são essenciais, é lógico, mas você precisa conseguir produzir respostas escritas e também na prova oral. Eu vou contar uma história para vocês aqui, na verdade 2 histórias, porque o que eu descobri e a melhor maneira de se preparar é algo que eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que dá certo. 2003, Rodrigo aqui é convidado e começa a dar aula. A primeira vez que eu tive uma carteira assinada como procurador em direito foi em 2003. Eu tinha entrado no mestrado na Unisul, Santa Catarina, e aí comecei a dar aula nos campi da Pedra Branca, Palhoça, na época era Colégio Catarinense em Florianópolis e em Barreiros, em São José. Eu dava aula nesses 3 lugares. E uma das coisas que eu fiz foi assim, cheguei na aula lá e falei para os alunos, olha, a partir de agora vocês vão poder colar. O pessoal, opa, poder colar? Vão poder colar. Só que é o seguinte, pessoal, vocês vão ter que me entregar a cola. E, além disso, a cola vai valer nota. Outra coisa, a cola tem que ser escrita à mão. E não pode ser escrito pelo namorado ou pela namorada, é a próprio aluno, a própria aluna que tem que fazer e vai valer nota. E aí o que aconteceu? O pessoal, primeiro semestre, isso eu fui implementando ao longo do tempo, foi sendo refinado, eu estou abreviando para vocês. E aí fui fazendo isso. E aí chegava na hora da prova, professor, não precisei nem usar cola para responder a prova. E é isso aí, o que eu mais queria que você dominasse o conteúdo. E teve uma passagem de uma aluna minha que, depois eu dava aula em curso preparatório para a OAB, ela disse, professor, o melhor material que eu tinha era aquelas colas que o senhor fazia a gente fazer na aula, porque aquilo ali eu revisei para a prova da OAB e passei. Tá? Então, um dos aspectos que eu considero muito importante é você fazer um cotejo de preparação do material, conseguir revisar esse material com qualidade e jogar isso tudo para dentro dos pontos de forma manuscrita, porque a prova da segunda fase é na munheca, não tem essa história de ficar, vou fazer no computador os pontos do concurso, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vira um monstro, não consigo revisar e não dá certo. História número 2, também em 2003, tá lá o Rodrigo, eu digo, tem que ter um jeito
para essa galera aprender melhor a matéria. O que eu fiz? Eu criei um grupo de autor, um grupo de réu e um grupo de juiz. Depois eu botei também o Ministério Público junto, para ter 4 grupos. E eu dava um caso concreto para eles, eu dava aula de posse de propriedade, e aí eu fazia eles, durante o semestre, ia correndo um processo, depois tinha uma finalização, e tudo era feito de forma oral. E o que acontece? O pessoal estudava pra caramba, porque um queria ganhar do outro e tal, aí tirar uma boa nota, e acabavam fixando o conteúdo. Qual é o feedback que eu tirei? Os alunos aprendem muito mais quando se preparam para ensinar algo. E o que eu fiz? Eu levando esses pau, porque eu fui muito idiota por pensar que só lei seca e jurisprudência ia resolver, eu entendi e comecei a implementar isso, tanto na minha preparação e na época da preparação para a prova oral. Pode ter certeza, é a época que vocês mais aprendem. E depois de ter passado no MPF e ajudando os alunos em vários cursos preparatórios, eu constatei que, ao passar, por exemplo, fulana, vai lá, quais são os principais temas lá de direito administrativo, improbidade de licitações, direito penal, teoria do delito, constitucional, controle e direitos fundamentais, fazendo com que a pessoa se preparasse para apresentar esse tema específico e dominando bem os principais assuntos, a pessoa conseguia produzir respostas muito melhores escritas e na prova oral, fixa para sempre e vence a curva de esquecimento. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ontem aconteceu o que para muitas pessoas é uma tragédia. Poxa, não passei na prova da sentença. E aí, eu estou dando aqui uma luz. Nós temos sim como fazer com que tudo isso evolua, fique melhor. É fazendo uma preparação na qual você tem uma postura muito mais ativa. Não é só ficar lendo, vou ficar só assistindo aula. Assistir aula é essencial. Ter um material bom, PDFs, é muito bom. Mas tem que pegar e saber, tem que estudar a doutrina. É uma lorota dizer que não precisa estudar a doutrina. Chega na hora, então explica aí para o examinador a teoria da tentativa, a teoria do delito, explica como é que é o lançamento tributário, explica controle. Não tem como. Você tem que ter uma base muito bem feita. E para fazer isso, você pode fazer a preparação do teu material e pode também ter essa possibilidade de interagir, explicar, seja para o cachorrinho, seja para o irmãozinho, para alguém. Mas você se preparando para ensinar alguém, você consegue render muito mais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque está acontecendo tudo agora, Ontem saiu essa notícia, muitos alunos ficaram tristes, mas hoje já saiu a publicação do TRF5, ou seja, fecha uma porta aqui e abre a janela ali. E o que a gente bolou? A gente está pensando muito, eu e o Inesil, principalmente, a gente está trabalhando para dar para os alunos aquilo que mais falta, que é justamente, a gente pensa no conteúdo de qualidade, lógico, vamos pegar o melhor conteúdo, pensa nos melhores professores, lógico, vamos pegar os melhores professores, mas o que a gente mais gosta e quer é ver a realização, é ver a aprovação, é participar dessa jornada. E para fazer isso, o que a gente pensou? Poxa, a gente tem que conseguir colocar esses alunos, primeiro, para produzir esse material, porque vocês vão ver, é muito prazeroso fazer isso, é bom. É aquele material que você faz, você revisa fácil para a segunda fase, você revisa fácil para a prova oral. Além disso, tem que colocar a galera para falar. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um curso Academia Federal, que vai ser lançado agora, que vai ser um curso regular, que vai ser também pós-graduação, e a gente vai aproximar os professores, permitindo a interação, tendo encontros dos alunos via Zoom, mas a gente vai fazer o pessoal produzir, falar, escrever. Tudo isso a gente vai ajudar vocês. Ou seja, aquilo que eu fui mais burro, o que eu mais fui idiota e que eu errei, vai ser aquilo que vai ser utilizado como experiência para ajudar na aprovação de vocês. Tá bom? Então, fiquem atentos que a gente vai lançar em seguida aí um curso que vai ultrapassar aquilo que normalmente é feito para ajudar vocês. O que a gente mais quer é fazer com que vocês sejam aprovados e tomem posse no Ministério Público Federal e na Magistratura Federal. Tá bom? Bons estudos aí. Tchau, tchau.